Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Se coloque de pé na presença do Senhor. Quem está feliz, diga amém. A palavra de Deus diz no Salmo 33, versículo 12: bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Feliz é o homem e a mulher que deixa Deus ser o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família. Nesta noite Deus ele vai abençoar a sua vida em todas as áreas, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos, abra o seu coração para Deus. Neste momento, faça a sua oração, apresente-se a Deus e fala com Ele abertamente o quanto Ele é importante para a sua vida, o que o Senhor é para você. Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença maravilhosa, nós nos colocamos aqui como a igreja do Senhor, a igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que é dependente somente de Ti e da verdade da Tua palavra. Que nesta noite o Senhor possa ministrar nos nossos corações a Sua verdade, que a Tua palavra venha em forma de semente, que a Tua palavra, meu Pai, venha trazer entendimento para as nossas vidas, para que possamos, segundo, meu Deus, a nossa fé na Tua palavra, fazer com que os milagres venham acontecer, seja na nossa vida, seja na nossa casa, seja na nossa família. Pedimos a Ti a bênção do Senhor nesta noite, sobre o nosso grupo de louvor, sobre as crianças que estão sobre a escolinha, pelos cuidados das professoras. Que seja uma noite maravilhosa no ambiente da nossa igreja, e que todos, meu Pai, venham ser tocados pelo Teu Espírito. Por isso nós estamos aqui nesta noite, no intuito de Te adorar, de engrandecer ao Senhor, de exaltar o Teu nome, e saber, meu Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor é o Deus da nossa casa, que o Senhor é o Deus da nossa família. Ministra, Senhor, ministra na alegria deste homem, na alegria desta mulher, que o Senhor venha ser a força nesta noite, que vai fazer com que nós venhamos romper pela vontade do Senhor, em o nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Dê uma salva de palma bem bonita para o Senhor Jesus. E festejamos a Ti nessa noite. Vamos cantar este refrão. Declare aí do seu lugar. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Celebramos a Ti, Senhor.
Ti, Senhor, porque na Tua presença há abundância de alegria. Nós levantamos as nossas mãos, prontos para adorar e bendizer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Cadê o povo de oração aqui? Cadê o povo de oração da fé cristã? Há poder na oração do justo. E é isso que nós vamos declarar nessa noite. O diabo, ele vai ter que saber o lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Então declare: quando eu oro, o que acontece? O diabo treme. E quando eu canto, o inferno cai. De onde vem? É capaz sim do quê? De parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, quando eu oro, o diabo treme. E quando eu canto, o inferno cai.
Glória a Deus. É muito bom nós sabermos quem nós somos em Deus. É muito bom nós sabermos o que está sobre a nossa vida, a unção que está sobre a nossa vida. Mas mais do que isso também é entender que o Senhor tem mais. Então feche os teus olhos, levante as tuas mãos e diga: Espírito Santo, eu quero mais. Flui nesta noite, flui na minha vida. Eu quero mais da tua presença, porque eu sei que o Senhor tem coisas profundas reservadas para mim nessa noite. Então eu quero, Senhor. Eu digo sim e eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir. Eu sinto, Deus, teu. Teu rio de vida. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas. Mas eu descobri teu rio em mim, ele está em você, e transbordei do teu amor, sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Eu vou sim, Senhor. Eu quero beber de tuas águas. É o que eu mais quero, é o que eu mais desejo. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber
o rio de Deus passando neste lugar. E aonde o rio de Deus, aonde as águas do Senhor chegam, Ele cura, Ele transforma, Ele restaura a sua vida. Se você crê nessa noite, você pode receber o toque das águas de Deus. As águas do trono do Pai estão passando aí. Comece a dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, eu desejo, é o que eu necessito, Senhor. Nessa noite eu preciso, Senhor. Eu preciso do teu toque, eu preciso do teu aconchego, eu preciso do teu amor. Então me toca, Senhor. Me toca, Espírito Santo. Toca, Senhor. Existe um Deus que é por nós. Existe um Deus que te dará saúde, vida. E é este Deus que está aqui. É o Deus que nós adoramos. É o Deus que nós reconhecemos. É o Deus ao qual nós nos entregamos. Ele é o início. Ele é o fim. Ele é a razão de estarmos aqui. Então abra sua boca e bendiza a Ele nessa noite. Oh
mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Declare: és o Alfa e Ômega. Mais uma vez. És o Alfa e Ômega. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor é o início e o fim. E a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Amém. Nós vamos fazer a oração da família. Amém. Eu vou orar e eu quero que vocês repitam comigo. Amém. Feche os seus olhos. Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos. Que a tua proteção seja sobre todos. E que todo mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual. E ordenamos em nome de Jesus que todo mal seja desfeito. Todo tipo de opressão e perseguição caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor da tua presença. Coloca os teus anjos protegendo
guardando e livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a Tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade e de grandes milagres. Abençoe nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunho. E que Seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira. Repreendemos o adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarda, Senhor, o marido, a esposa e os filhos. Que haja santidade na nossa casa e que possamos Te servir em obediência, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Dê uma salva de palmas. Glória a Deus. Amém, Jesus. Boa noite, igreja amada do Senhor. Pode sentar, abençoado. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão pela primeira vez hoje aqui nos visitando, primeira, segunda vez. Dar as boas-vindas também àqueles que estão assistindo nosso culto online pela primeira vez. Que você seja muito abençoado pela palavra que será ministrada neste altar, nesta noite. Amém? Todos nós seremos muito abençoados pela palavra que será ministrada. Tome posse disso desde o início deste culto. Amém? Eu gostaria de pedir para que vocês façam um check-in no Facebook da igreja. Isso é muito importante porque é também uma forma de evangelismo, é também uma forma de anunciar a palavra, de dizer que você é uma pessoa que tem a sua vida firmada e estabelecida na palavra de Deus. Faz o check-in lá na Igreja da Fé Cristã, Facebook da igreja. Gostaria de falar também que nós temos algumas redes sociais. Se você ainda não segue, siga as redes sociais da igreja. Temos o Instagram, temos o site da igreja, temos também a página no YouTube com vários vídeos, várias ministrações que você pode durante a semana ser abençoado pelas palavras existentes lá no YouTube. Amém? Temos tido todo sábado o culto de jovens. Ontem nós tivemos às 18 horas a reunião com os jovens. Então todo sábado você que é jovem, você que é adolescente, esteja aqui para receber uma palavra da parte de Deus. Hoje seria a Santa Ceia, mas em virtude da eleição, né, que aconteceu na data de hoje, a Santa Ceia foi alterada para a próxima semana. Então, na semana que vem, esteja aqui para cearmos juntos, conforme determina a palavra de Deus. Amém? Então, a ceia será na próxima semana. Temos também os nossos cultos na sexta-feira, às 20 horas, e no domingo, às 19 horas. Eu não poderia deixar de falar também a respeito da mentoria de mulheres que tivemos na última terça-feira. Foi a segunda reunião de mentoria, onde nós falamos a respeito do tema Edificando os Laços da Família. Eu tenho certeza que cada mulher que esteve aqui foi muito abençoada. E é só o começo, porque muitas outras lições serão ministradas, outras ferramentas serão utilizadas. Já é a segunda reunião.
Na primeira nós falamos a respeito de identidade e propósito, e na segunda a respeito de edificando os laços da família. Aguardem a próxima mentoria e o culto que vai acontecer, não na semana que vem, mas na outra, dia 22, culto de mulheres, tá bom? Gostaria de falar também a respeito do projeto Casa de Paz. Nós estamos no projeto Casa de Paz. Antes de iniciar o culto, eu estava ali perguntando para algumas pessoas, fazendo o cadastro de quem já conseguiu levantar uma casa para que a palavra seja ministrada. Se você ainda não conseguiu, por favor, ouça o que a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não deixe esta oportunidade passar. Muitos se achegam até nós pedindo oração, pedindo ajuda. Então eu gostaria que você olhasse para essa pessoa como uma pessoa que está precisando do amor de Deus, da graça de Deus dentro da sua casa. E você pode ser um semeador de paz, anunciando a palavra naquele lugar, mas não só anunciando, também fazendo esse convite para que ela tenha casa de paz durante 7 semanas lá na sua casa. Amém? Se você ainda tem dúvida a respeito desse projeto, nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas. Mas eu gostaria que você não perdesse a oportunidade. O Lucas e o Fábio vão entregar um panfletinho por família, tá? Do projeto. Aqui tem uma explicação resumida do projeto. Algumas pessoas já conseguiram, né, fazer o cadastro da Casa de Paz. Mas se você ainda não conseguiu, faça essa semana. Tá bom, gente? Vamos cumprir a nossa missão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Eu espero que vocês tenham um culto muito abençoado, que vocês recebam uma palavra que vai impactar a vida de vocês e que vocês possam sair daqui edificados, com a certeza de que o Senhor é presente na sua vida. Amém? Desculpa. Crianças. Dia 12 de outubro é dia das crianças, certo? Todos os anos nós fazemos algo para as crianças e neste ano será feito durante o culto de domingo. Então, no próximo culto de domingo, semana que vem, vai ter um evento aqui para as crianças, tá bom? No espaço deles, mas vai ser muito legal. É feito, preparado com carinho para eles. Então, traga os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Aí sim. Muito prazer, meu nome é Paulo, sou líder da Célula Manaim. Boa noite, igreja. Eu sou a Joyce, sou a líder da Célula Manaim. Bom, estamos aqui porque nós concluímos mais um acompanhamento inicial de discipulado. Bom, foram 8 semanas marcadas pela graça de Deus. Dias difíceis, de situações em casa, crise financeira, doença, conflitos, altos e baixos, mas a mão do Senhor nos sustentou. Quero agradecer pelas orações feitas por mim e pelo meu esposo Paulinho e pela nossa família. Gostaria que vocês soubessem que não somos perfeitos e falta muito para a gente mudar. Dizer também que Deus usou muito a vida de vocês para mudar e nos moldar na vontade de Deus. Aprendemos muito com vocês, nos conhecemos melhor e aprendi a amar profundamente cada um de vocês. Realizamos esse discipulado de acompanhamento inicial pelos novos convertidos e para quem não tenha feito ainda, são os primeiros passos. Chegamos ao fim e vencemos, graças a Deus. Gostaria de chamar aqui para receber o certificado de conclusão, o Henrique e a Anne. Neste momento eu quero chamar o nosso pastor para estar orando por nós, neste momento. Parabéns. Estenda as mãos para cá.
Diga como é bom, Senhor, recepcionar novos filhos na tua casa. A tua família tem crescido e nós queremos te entregar todo louvor, honra e glória. Continua cuidando desta família linda que chegou e concluiu este discipulado. Que o Senhor possa levantar novos irmãos que também se formem e concluam os primeiros passos, em nome de Jesus. Eu abençoo o Paulinho e a Joyce, líderes da célula Manaim, e também, em nome de Jesus, todos os outros líderes de célula e irmãos, queridos e amados, em nome de Jesus, amém. Deixa eu ficar aqui para tirar uma foto. Aqui, vamos ficar aqui em frente. Vem cá, você vai lá, Anne. Muito bem. Obrigado, Deus abençoe, amo vocês. Vai na paz. Oi, Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, igreja amada do Senhor. Vou cumprimentar de novo, tá? Boa noite, igreja amada do Senhor. Muito bom. Boa noite, geração do avivamento. Boa noite, geração do avivamento. O Senhor está soprando pelo seu Espírito. E a igreja da terra vai ser tocada como nunca. Coisas sobrenaturais hão de acontecer. E nós não vamos ficar de fora, amém? Diga para quem está do seu lado, não fica de fora. Para outra pessoa, não fica de fora. Tô dentro, junto e misturado. Glória a Deus, amém. Diga, eu estou feliz, não porque tudo me vai bem, mas porque a palavra de Deus funciona na minha vida. Diga para quem está perto de você, não tem coisa melhor do que conhecer Jesus e andar com Ele. Amém? Glória a Deus. Como é bom vê-los, como é bom estar aqui. O Wagner e a Neuza. Cadê? Tá ali, aí, glória a Deus. Acertei, né? Amém, glória a Deus. O Romildo, você está bem? Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Se você não fez o seu cadastro como nosso convidado, como visitante, depois, irmãos queridos vão conversar com você para pegar poucas informações, porque nós queremos orar por vocês. Nós vamos colocar o nome de vocês na oração. A boa obra que Deus começou é fiel para completar. Olha quem que está aqui, meu Deus do céu. Né, Jaque? Estou feliz, já dava vontade de chorar, já. Oh, Pai. Te amo, viu? E que Deus te console, te fortaleça e faça uma obra linda na sua vida. Só o Senhor, né? Para curar nossas feridas abertas. Aprendi a te amar, você ganhou meu respeito, meu carinho, minha admiração. Ela é esposa do Natan, que faleceu naquele acidente. Depois eu quero que pelo menos 100 pessoas dê um abraço e um beijo nela. Sabia? O abraço cura, o beijo cura, uma palavra cura. E essa menina é uma guerreira. Eu aprendi realmente a amá-la, respeitá-la e admirá-la. Essa menina não tinha mais vida. Ela viveu só em função daquele propósito. Ela teve fé durante todo o processo que foi extremamente traumático. E depois, o que é extremamente doloroso. Nós vamos vê-lo no céu.
Jesus disse que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Ele está melhor do que nós. A gente fica aqui chorando de saudade, ele está feliz no céu. Mas lembre-se sempre disso. Saudade sim, tristeza não. Amém? E você fala que a tua vida não está boa. Ninguém quer trocar de lugar com ela, né? Amados, nunca mais reclame, nunca mais murmure, nunca mais choramingue. Sabe por quê? Isso ofende a Deus. Sabe quando nós glorificamos o diabo? Quando nós reclamamos, murmuramos, choramingamos e blasfemamos. O Senhor é comigo, é com você, e Ele conhece as nossas aflições, as aflições dos justos, e Ele é quem nos fortalece. Estou vendo a Maculada ali, cortou o cabelinho. Estou vendo Verucha, Vitória, glória a Deus. Marcão, Simone. Tivemos uma conquista grande esta semana. Eu fui com o Marcos e o Gabriel para Campo Grande. Não é Mato Grosso do Sul, é em Campinas. Nós fomos buscar a iluminação da nossa igreja. Quero agradecer muito o apoio destes irmãos, o apoio do Cássio, da Adriana, da Adriele, do Mateus, da empresa Amarte. Acertei o nome? Que Deus possa abençoá-los. E o nosso propósito é de, através do Ministério de Homens, investirmos neste projeto. Nós precisamos só de 15 homens, acredito que 15, eu não me lembro, acredito que 15 no valor de R$150 por mês. São 10 meses, esse é o início do projeto. Investimos, acredito que aproximadamente uns R$12 mil, mas ainda falta a mesa, falta ainda a luz do fundo, que a gente chama de contra, cabos de energia, os cabos que comunicam o equipamento, e o box truss, onde a gente vai pendurar. Amados, é coisa linda de Deus. E é tão bom a gente compartilhar as nossas vitórias com os irmãos. Amém? Aí vocês vão ver que coisa linda vai ficar. Sabe aquela coisa de igreja grande? Diga, chegamos lá. Eu lembro um dia que eu fui no aeroporto, aí eu fiquei namorando lá aquele painel. Eu falei, puxa, Deus, dá um desse para nós. Aí o irmão que estava junto falou, pastor, é caro. Eu falei, mas Deus tem para nos dar, para a gente abençoar a casa dele. Aí Deus nos abençoou com este video wall, que chama, não são televisões, é um vídeo especial, um monitor especial, para cumprir esta função. Só que o nosso sonho, é de ter aqui atrás aquela tela enorme. Diga, eu profetizo. Estende a mão para cá, você é profeta, diga, eu creio. Sabe quanto custa? Sabe quanto custa? Quase 100 mil. Para Deus não é nada, é ou não é? Aí a gente faz assim, a gente rateia entre nós, paga em suadas e eternas prestações. Por exemplo, o que é 150, não é? Para uma iluminação de 30 mil.
só vamos pagar 150. Cada um. A gente paga com os pés nas costas. Mas Deus é tão bom, porque tudo aquilo que a gente aplica na obra, a gente recebe. Em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Laerte está bem, mas vai ficar melhor. Em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Em Lucas capítulo 5. Janaína está bem, Janaína? Glória a Deus. Essa semana eu não pude estar na nossa célula por conta dessa viagem que nós tivemos que fazer lá para Campo Grande. Mas foi uma bênção. Olha, estou feliz. Não estou feliz só, eu estou felizão. Não é bom ver o pai feliz? Hã? Eu sei que Deus vai levantar pessoas aí que eu nem vou precisar conversar. A pessoa vai dizer, pastor, eu quero ser um dos mantenedores desse projeto lindo que Deus está fazendo na nossa igreja. E tudo, amados, quando a gente começou, foi assim. A nossa igreja tem 35 anos e eu louvo tanto a Deus, sabe? Porque tudo foi de joelho dobrado. Tudo foi conquistado assim. Eu me lembro um dia, como é o nome de vocês aí? De óculos? Isso, você. Clóvis, tudo bem, Clóvis? Do lado, Tatiane, delicada ela, né, Clóvis? Ela é assim quando está brava também? Porque quando a mulher está brava e tem essa delicadeza, amado, você foi muito abençoado. Clóvis, não tira a minha paciência, Clóvis. Não é? E essa princesa linda, como é que é seu nome? Ela tem uma voz linda, me disseram que ela canta, né? Você canta, filha? Canta ou não? Canta, né? Ok. Onde eu tinha parado? Não, peraí. Alguém me ajuda? Depois do Covid, é isso, né? Ah, tá. 35 anos de ministério, muitos desafios, e Deus foi nos honrando, nos abençoando, e foi assim que a gente conseguiu. Lembrei. Uma vez eu fui numa igreja grande, aí o pastor ia abrir o ministério aqui em nossa cidade. Aí estava lá os líderes da igreja. Uma igreja rica, diga graças a Deus. Aí o pastor falou, eu preciso de 1.500 cadeiras. Aí o médico disse, eu dou 1.500. Se você colocar na ponta do lápis, é de assustar. Ele deu sozinho. Aí ele falou, eu preciso do som, o som custa 45 mil. Aí um outro irmão falou, eu dou. Preciso dos extintores, eu pago. Então, um monte de coisa aconteceu assim, de forma milagrosa. Aí o pastor falou assim, e aí, maninho, gostou de ver? Falei, não. Por quê? Vocês não oraram uma vez por nada, chegaram, pediu, o povo contribuiu. Boa é a nossa igreja, que caleja o joelho, pedindo, até o céu se mover e a bênção chegar. Eu não troco a minha igreja pela tua igreja. E ele era assim, um pastor brincalhão, sabe? Aí um dia, ele falou, vamos em Itatiba, que eu preciso ver uma rádio lá, que eu quero trazer uma rádio comunitária aqui para a cidade. Aí fomos. Aí eu entrei no carro dele, da pessoa que nos levou. Ele falou, e aí, maninho, gostou do carro? Segura, viu? Porque é banco de couro, escorrega, ar-condicionado, automático, roda de liga leve. Vai demorar um pouco, viu, irmãozinho, para você ter um desse. Eu falei, Deus, dá um desse para mim, não precisa ser igual, mas um carro desse. Gostei demais. 3 dias depois, passei na porta da igreja dele, buzinei, ele veio todo serelepe me cumprimentar. É você? Eu falei, sou eu. Era um Mazda 626, japonês, importado. Ele falou, e esse carro? Eu falei, Deus me deu. Você sabe o que é bom na sua vida? É quando alguém desafia você.
Em vez de você ficar com raiva, você tem que dizer glória a Deus, porque até um chute no traseiro é bom, dependendo da hora. Sabe por quê? Te joga mais para frente. Quando alguém chega para você e diz assim, não é para você. Por exemplo, um pastor veio ver o nosso prédio no começo. E nós estamos num lugar bem situado. São 8.600 metros de terreno, 3.000 metros de construção. E nós temos quadra poliesportiva, campo de futebol, jardim de oração. Nós temos o nosso auditório para os jovens, a nossa igreja para as crianças, a igreja infantil. Nós temos a administração, que funciona durante o horário administrativo, durante a semana. Aí o pastor veio e ele disse assim, essa igreja é muito grande para vocês. Eu disse, é grande para nós, mas é pequena para Jesus. Antes da pandemia, não cabia gente na igreja. A gente estava com um projeto de ampliar a igreja para ficar com 1.000 pessoas, porque nós temos espaço para fazer. Eu até tinha conversado com o proprietário do imóvel. Ele disse, por mim tudo bem. Aí depois ele disse, como que eu não vi esse lugar antes de você? Que bicho invejoso, né? Ele falou, não era para você, era para nós. Quer ser abençoado? Conserva sempre a tua humildade. Uma vez eu cheguei aqui, no começo de tudo, aí tinha um carro parado na frente, e um grupo de pessoas conversando. Aí eu não sabia do que se tratava, um pessoal engravatado. Aí eu parei o carro, desliguei o motor, abaixei o vidro e fiquei olhando, ouvindo. Ele falava assim, não pode ser todo esse lugar para esse cara. É muito para ele não merece, mas Deus não dá nada porque merecemos, é pelo seu amor, pela sua graça e pelo seu favor, é apesar de nós, amém? E eu só ouvindo, aí eles olhavam, eles rodeavam, aí um disse, eu conheço esse tal de Alberto Rogério, e falou umas coisas muito feias de mim. Aí eu levantei o vidro, desci do carro e disse, tudo bem com vocês? Eles, sem graça, disseram assim, tudo bem, quem é você? Eu falei, eu sou essa pessoa de quem vocês estavam falando mal. Aí ele falou, não é você não, eu nem te conheço, é um outro Alberto Rogério. Eu falei, só tem eu na cidade. Aí eu falei, vamos entrar. Eu fiz igual fizeram lá com a rainha de Sabá, vem olhar tudo. Aí eles olharam tudo, e por fim, eles disseram assim, você pode orar por nós? Eu falei, antes de orar vou dar uma palavra. Aí um tinha dito assim, por que vocês não colocaram placa ainda? Eu falei, é que tem muito pastor invejoso na cidade. Eles eram pastores, muitos pastores enciumados na cidade. Quem não é visto não é lembrado. Aí eles ficaram tudo sem graça. Eu falei assim, vocês querem ser abençoados? Tenha humildade no coração, e nunca tenha nem inveja e nem ciúme de ninguém. Aí eu contei o que aconteceu comigo. Eu fui um dia num discipulado do pastor Elvis, do ministério, na época, né, da Igreja da Paz, lá em Jundiaí. E a igreja lá, era uma igreja grande, bonita, bem estruturada. Aí eu lembro que eu estava assim na quadra de futebol, olhando lá, uma quadra poliesportiva, olhando pela grade, pelo alambrado. Eu disse, Deus, eu gostei tanto desse lugar, tão bonito, dá um desse aqui para nós também. Quando não é com inveja, quando não é com ciúme, Deus vê pureza no teu coração, Ele responde. Aí sabe o que foi que aconteceu? Não demorou muito tempo, Deus nos deu esse lugar. Estamos aqui há quase 10 anos. Nunca atrasamos um aluguel para louvor, honra e glória do Senhor. Enfrentamos guerras? Enfrentamos. Mas diga, eu sou um bom guerreiro. Amém? O bom guerreiro, ele luta grandes batalhas e vence. Diga, eu nasci para vencer. Conquistar. Tomar posse da bênção. Tomar posse da herdade. Amém? Então, aí eu disse para eles, sabe por que eu mostrei para vocês? Porque um dia mostraram para mim. E o nosso pai é o mesmo, se
Ele deu para mim, Ele vai dar para vocês também. Mas purifica o coração de vocês, porque o que vocês fizeram aí foi muito feio. Eles ficaram vermelhos de vergonha, vermelhos de unção. A unção da vermelhidão tomou conta deles. A gente precisa mudar, amém? Quando o irmão comprar um carro, se alegre com ele. Não fica falando, quanto você pagou? Que ano é? Que tamanho é o carnê? Irmão, se eu fosse você, tinha comprado um carro diferente. Imagina que eu estava com uma pessoa, ela disse assim, olha a cor que o vizinho pintou a casa dele, que cor horrível. Eu falei, a casa é dele, ele pinta da cor que quiser. Olha a tua, está precisando pintar. Mas se for para eu pintar, não vou pintar dessa cor horrível. Antigamente era assim, se comprasse carro branco era táxi. Se comprasse carro preto, era funerário. Se comprasse carro vermelho, era de mulher. Para com isso. Ainda bem que tudo mudou. Amém? Diga, eu compro o carro que eu quiser. Amém? E é desse jeito. Por que as pessoas são assim? Diga, eu preciso me converter. Glória a Deus. Amém? Aí o irmão fala, onde você comprou a casa? Eu, se eu comprasse, não compraria lá, muito pequena. Para de se meter na vida dos outros, se alegre com os que se alegram, amém? Às vezes eu estou ungindo carro novo ali no estacionamento, os irmãos passam assim, alguns, diga eu não, faz assim, para e ora junto. Agora há pouco a gente estava fazendo intercessão, a intercessão vai começar sexta-feira, o culto começa às 8, então 7h15, para quem vai estar na intercessão, está aqui para interceder. E na semana, no domingo, 6h15, a gente fez uma intercessão hoje, muito legal, não foi, gente? Tirando algumas assim, que gostam de conversar, a gente está na guerra, não pode ficar conversando, trocando ideia. Diga, eu vou aprender. Amém? Mas foi muito bom, não foi? A gente orou lá na frente da igreja, a gente orou no pátio, no estacionamento, a gente orou aqui em frente, a gente orou no ministério infantil, a gente orou pela quadra, campo de futebol. Por quê? Porque precisamos colocar iluminação, colocar tela de proteção, revitalizar a quadra, tem que orar para Deus levantar recursos. Oramos também pelo ministério infantil, não é? Porque também demanda muito recurso, as cadeiras adequadas para as crianças. Nós temos 100 universitários, mas não é para eles. Eu vejo lá o pastor Ney e a pastora Isis fazendo o trabalho lindo que vocês estão fazendo, mas a gente já colocou em oração diante do Senhor, e eles, pastor, precisa colocar um bebedouro, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro, e a gente com os intercessores estamos orando, e não só nos dias de culto, durante a semana também. Amém? Glória a Deus. Abriram? A Bíblia está abrida? Está abrida? Um irmão mineiro, muito de Deus, perdeu o caminhão dele. Roubaram o caminhão, levaram embora. E ele chegou na delegacia, o delegado falou, o caminhão tem alguma peculiaridade, assim, alguma coisa que diferencia dos outros? Ele, mineiro, disse, está escrito atrás assim, mantenha a longura. A Fábia não está aí para rir da minha piada? Não. Muito bem. Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa, e aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões.
quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temais, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram-no. Pai querido, fala conosco através da palavra aberta. Queremos que quando ela está aberta, é a tua boca aberta falando conosco. Ministra aos nossos corações e que esta palavra possa nos impactar, a ponto de nos tirar da mesmice, da posição de comodismo, do ostracismo, da paralisia, de uma vida passiva, para que possamos, em nome de Jesus, ser operantes no teu reino, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Semana passada, nós assistimos no culto, um vídeo do pastor Danilo Figueira, que é o idealizador do projeto Casa de Paz no Brasil. O que aconteceu com este pastor? O Espírito Santo falou com ele a respeito de um trabalho evangelístico que deu muito certo na igreja dele, que trouxe muito crescimento e que impactou muitas vidas. As redes foram jogadas e quando elas foram puxadas, elas estavam cheias de peixes graúdos. Eu preciso falar com vocês um pouco mais sobre o projeto Casa de Paz. Nós temos as nossas células, que são pequenos grupos que se reúnem durante a semana, na casa de irmãos que fazem parte da nossa igreja. Por que precisa ser irmãos que fazem parte da igreja? Porque neste projeto de células, nós precisamos dar continuidade a este trabalho. Então o irmão precisa ser convertido, porque caso contrário, ele não vai conseguir suportar os desafios que muitas vezes aparecem. Então nós temos ali os irmãos que se ajuntam durante a semana e eles oram, louvam, ali passamos os avisos, aprendemos juntos a palavra e cada um desenvolve o seu chamado a começar pela célula. É muito empolgante fazer parte de uma célula. Procure uma célula perto da sua casa. Se você ainda não faz, faça parte de uma célula, porque é através dela que nós nos conhecemos melhor. Você vai saber o nome do teu irmão, nós vamos entender as condições de vida que ele passa, porque tem gente que às vezes vem no culto e vai embora, e nós não temos muita aproximação, então não sabemos do que ele precisa, do que ele necessita. E quando nós estamos na célula, nós somos ali uma família, amém? E nós vamos ter a multiplicação das células, e já temos aí um bom número de células que vão se multiplicar. Eu quero parabenizar os nossos líderes, os assistentes, aqueles que servem nas células, que são assim tão abençoados. Orem sempre pelas nossas células, por esse trabalho que também é evangelístico e é poderoso. O pastor Danilo Figueira, ele falou algo interessante.
que se a célula se acomodar, ela vira celulite, ela vira gordura localizada. A gente se junta só para fazer comunhão, e o objetivo da célula é de comunhão, é de edificação, mas é também de evangelismo, é de preparar novos irmãos, como a gente viu hoje aqui, a Anne e o Henrique recebendo o certificado, porque concluíram os primeiros passos. Se você ainda não fez este pequeno curso, que te traz mais perto da visão da igreja, onde você é cuidado, ministrado, de acordo com as suas necessidades, converse com o seu líder de célula, para que você faça também. Agora, falando a respeito da casa de paz, a casa de paz já é numa casa que a pessoa não é de igreja evangélica, não é para crentes. Vocês já pararam para pensar que quando, por exemplo, uma igreja evangélica faz um evento, os crentes convidam crentes, os crentes não convidam quem não são crentes. Por quê? Porque nós viramos uma ilha, porque nós estamos rodeados só de crentes, e você não pode perder amizade com aquelas pessoas que são importantes para Deus, e que foram teus amigos ao longo da vida. Eles precisam conhecer o Jesus vivo, eles precisam conhecer não a religião, mas eles precisam ter uma experiência real com Deus. E como a pastora Michele falou, quantas pessoas nós conhecemos que enfrentam problemas, dificuldades e lutas? Deus às vezes permite, porque é assim que nós baixamos a guarda, desarmamos a alma e abrimos o nosso coração para ouvir sobre o Evangelho. Alguns dizem assim: se não for por amor, vem pela dor. Eu não gosto muito desse jargão, eu não gosto muito de falar isso. Sabe por quê? Nós temos um Pai de amor, mas é que nós muitas vezes somos tão teimosos, cabeças duras e rebeldes, que não tem outro jeito. Tem problemas que você provoca por conta da desobediência, e Deus te ama tanto que quer te trazer para perto dele. Deixa eu contar essa para vocês que é boa. Você sabia que quando uma ovelhinha rebelde se afasta do rebanho, o pastor vai lá e quebra a patinha dela, aí ela começa a ficar só com o rebanho, juntinha do rebanho, pertinha do rebanho, por conta da perninha que foi quebrada e ela precisa consertar. Eu estou pensando em quebrar algumas perninhas aqui esta noite. Olha para quem está do seu lado e diga: não chega perto do pastor hoje. Olha só como que é importante nós entendemos que a obediência gera bênção. 2 cachorros se encontraram, e um conversando com o outro disse assim: como é que você está feio? Você está magro, você está sardento, os teus pelos caíram, o que foi que aconteceu com você? Ele disse: eu estou abandonado, eu não tenho dono, eu não tenho quem cuide de mim. E você está bonito, você está gordo, você está saudável, os seus pelos estão brilhando. Ele falou: é porque eu tenho uma coleira, eu tenho um dono, ele cuida de mim, ele me trata com muito amor. Sabe o que significa, gente? O Senhor é o nosso dono. E tem gente que serve a Deus, mas sem ter a convicção do senhorio de Cristo. Ou seja, você está aqui, mas quem manda em você é você mesmo. Eu sou dono do meu próprio nariz, sou maior de idade, eu respondo por mim, eu voto para presidente e vota mal. Falando nisso, hoje foi dia de eleição, né? Amados, a gente tem que orar muito, não tem?
A Bíblia diz que nós devemos orar e interceder para haver paz no nosso meio. Tem gente que fala, pastor, eu não gosto de política. Mas gostando ou não, a política está lá. E se você não gosta de política, quem gosta vai estar sobre você governando. A Bíblia manda a gente orar por aqueles que estão em autoridade sobre nós. O pastor Everaldo disse, acredito que foi ele, não, foi o pastor Ney, acho, que disse, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Amados, nós estamos aqui como atalaia, porta-vozes de Deus, interceder por esta geração. Nós temos que chorar pelo Brasil. Como a nossa nação está doente. Passamos por tempos melhores, depois tropeçamos, caímos num buraco de novo, voltamos para trás. Nós precisamos orar pela nossa nação, porque existe uma palavra profética que há de se cumprir sobre o Brasil. O Brasil há de ser como foi predito há muitos anos atrás e confirmados em nossos dias. Será celeiro de missionários. Durante muito tempo a América do Norte foi exemplo para nós. Mandavam para cá missionários e evangelistas. Mas nós vamos ser aquela centelha que vai de novo incendiar o mundo com o maior avivamento que já houve em toda a história, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um coração voltado para o Senhor. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Me ajuda. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Sobre ela a sua mão, mando da sua unção, poder, sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, do teu poder, Deus sara. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Abençoe, Senhor, o Brasil. Abençoe, Senhor, a nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu nasci em Osasco, uma cidade que cresceu muito. Criminalidade lá é crescente. Eu vim para Bragança em 1979, quando eu tinha 11 anos de idade. Amados, eu amo tanto essa cidade. Quando eu vou viajar, eu entro, eu falo, graças a Deus, estou chegando aqui. Eu faço quase o João Paulo II, que ele descia do avião, ele ajoelhava e beijava a terra, o solo. Quando eu andei de avião pela primeira vez, eu quase fiz isso, amados. Meu Deus do céu. Tinha caído aquele avião do Chapecoense. Aí fui com o irmão, e o irmão, na fila de embarque, viu? Estou lembrando do avião que caiu. Eu falo, justo agora, irmão, você vai falar do avião que caiu? Muda o assunto, pelo amor de Deus. E eu não queria transmitir que eu estava apreensivo, né? Aí
Na hora de passar, já jogaram a gente para examinar a bagagem. Eu estava com um camarada que tinha cara de árabe. Nada contra os árabes, mas por conta do narigão dele, tiveram que nos revistar. Se tira cinto, sapato, põe tudo lá e tal. Embarcamos. Fiquei do lado da janela. Aí tinha um loiro galego do meu lado. Eu acredito que era alemão. Aí demorou para eu dormir um pouquinho. Aí quando eu cochilei, a gente entrou numa turbulência. Agarrei no braço do galego loiro. Ele olhou para mim e eu olhei para ele. My love. Brincadeira. Gente, aí eu disse, I'm sorry, my first fly. Depois eu soube, conversando com ele, que ele estava vindo para Curitiba a trabalho. Só teve uma coisa, sabe aquelas malas que puxa? Na hora que ele desceu do embarque, no desembarque, ele puxou a mala e de longe ele olhava assim para mim. Falei, eu vou para o outro lado. Amados, nós precisamos compreender como é importante a gente puxar as redes cheias. Tem gente que se conforma de pegar uma piabinha, um peixinho pequeno. Eu vejo às vezes aqueles programas de sobrevivência, o camarada está morrendo de fome há não sei quantos dias, ele pega lá um peixinho. Que festa ele faz, porque ele está sem comer, sem proteína há um bom tempo, então ele come o peixinho, não precisa nem tirar a barrigada, nada, vai com cabeça e tudo, pequenininho assim. Se tirar, não sobra nada, vai comer só a escama, a barbatana. Aí, nós muitas vezes somos tão conformados. Por exemplo, quando foi a última vez que você pregou para alguém na tua vida? E pregar não é dizer assim, vamos na igreja. Não, pregar é falar do amor de Deus. Deus mandou Jesus para morrer no teu lugar, para perdão dos teus pecados. O mais importante não é a gente orar para alguém receber um favor de Deus, mas é orar para que ela possa ser alcançada pela salvação do Altíssimo. A nossa palavra tem que ser uma palavra intencional, de resgate, remissão, reconciliação, perdão, salvação. Nós não podemos, de repente, pregar para alguém de uma forma tão superficial. Quando foi a última vez que você pregou para alguém? Ministrou sobre a vida de alguém? Eu morava no Matadouro, numa época, e o supermercado lá ficava aberto 24 horas. E um dia eu acordei 2 e pouco da manhã, e me deu uma vontade de comer um doce. Santa vontade, você vai entender já. Aí desci no supermercado, e quando eu entro em um dos corredores, ali estava um amigo meu que eu não via há muito tempo. E eu disse, tudo bem? Você sofre de insônia também? Ele falou, não estou bem, estou mal, estou com depressão profunda, estou pensando em me matar. Aí eu falei do amor de Deus para ele. Você sabia que Deus te ama muito? E que a gente se encontrou aqui por um propósito santo e divino. Eu estava dormindo gostoso lá em casa, Deus me manda aqui para comprar um doce, só que não era doce, era para falar com você. E eu comecei a ministrar para ele, ele começou a tremer, ele começou a chorar, daqui a pouco ele estava ajoelhado, aceitando Jesus no corredor do supermercado, como seu único Senhor e suficiente Salvador.
Você não imagina o poder que o Evangelho tem na vida de alguém quando você abre a boca e libera. Por isso que o diabo não quer que você seja um pregador da palavra, um filho da paz, um mensageiro da paz, um evangelista, um missionário. A ordem imperativa de Jesus foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Lidamos com tantas criaturas todos os dias. Qual a diferença, pastor, de criaturas e de filhos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Para que aquela pessoa que é criatura deixe de ser criatura e passe a ser nova criatura, passe a ser filho de Deus, filha de Deus. Imagina que você tem o poder de abrir a boca e pregar para alguém. Quando você faz isso, você abre a porta do céu para ela. Quando a pessoa chega para você e vai contar uma história da vida dela, alguma coisa dolorosa, traumática, que traz incômodo, você vai dizer assim: você sabia que Deus te ama? E Ele te ama tanto que Ele fez você falar comigo hoje sobre o teu problema. Deus tem resposta para o teu problema. Deus tem saída para o teu problema. Deus tem solução para o teu problema. E o nome desta resposta, saída e solução é Jesus. Amados, quantos crentes desviados ou afastados, eu prefiro falar afastados do que desviados. Quantos crentes afastados nós temos? O IBGE identifica e classifica esta nova classe de crentes como desigrejados. Antigamente existia o católico e existia o não praticante. Agora existe o crente e existe o desigrejado. Aquele que se frustrou, decepcionou, se desiludiu com o sistema podre religioso de uma igreja e se afastou, não quer mais saber de nada. Pastor, eles estão certos ou errados? Sabe quem é que está certo? É aquela pessoa que entende que nós lidamos com seres humanos e viver em comunidade não é fácil. Tem dia que a pessoa está bem, tem dia que está mal. Tem dia que fala demais, tem dia que nos ofende involuntariamente por conta de algo que ela faz sem perceber. E quando a gente tem maturidade, a gente diz: eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar amarrado, eu vou perdoar essa pessoa em nome de Jesus, porque é meu irmão em Cristo, e Deus nos uniu, nos colocou nesta família, nos plantou no mesmo vaso, e nós precisamos ser felizes juntos neste lugar. Quando você faz isso, você pisa na cabeça do diabo e esmaga a cabeça da serpente. Agora, quando você fica chateado, aborrecido, ferido, revoltado, endemoniado, você cai da graça e você saiu do favor de Deus. Quantas vezes o meu coração sofreu por conta de filhos que brigam na família. Cada palavra dita é uma seta, é uma flecha, é uma lança que o diabo atira para o nosso coração sangrar. Mas quando você diz: eu ando em amor e perdoo sempre, nós não vamos permitir que o inferno ganhe de Deus. Quando você enfrenta as piores perseguições, injustiças, ameaças, levantes do inferno na tua vida, e você diz: Deus é amor, eu recebi esse amor. Deus é perdão, eu recebi esse perdão. E a palavra diz que se eu recebi este amor, se eu recebi este perdão, eu devo compartilhar este amor e este perdão com aqueles que ainda não tiveram esta revelação. Sabe o que acontece? A gente se separa das pessoas, vira as costas para as pessoas, fica de mal das pessoas, a gente faz o que o diabo quer.
Mas sabe o que eu aprendi? Eu chego para o irmão e digo assim: olha, eu fiquei chateado com você, mas eu não vou deixar isso descer no meu coração, porque eu amo você. Eu sei que não foi de coração, eu sei que você é especial para Deus, e em nome de Jesus, isso não vai destruir a nossa comunhão, a nossa amizade. E quando a gente faz isso, amados, a gente se torna uma igreja forte. Porque quando a gente não faz isso, a gente vive como igreja doente. Tem igreja que cresce em número, mas não cresce na maturidade. E nós precisamos entender o que é que Deus quer de nós. O diabo sempre vai trabalhar com a separação, com o isolamento, com a solidão. O diabo sempre vai querer ferir e ferir muito o teu coração. Não deixa que isso aconteça. Eu não permito que isso aconteça. Quando alguém fala alguma coisa para mim, eu digo assim: não importa o que você me fale, eu continuo amando esta pessoa do mesmo jeito. Tem irmãos que voltam para a igreja: pastor, deixa eu te contar o que eu falei de você quando eu me afastei. Eu digo: não me fala, porque eu não quero saber. Eu quero continuar tendo aquela impressão bonita que eu tinha de você antes de você ir embora. Mas sabe o que acontece? São as nossas deformidades. Mais cedo ou mais tarde, elas acabam voltando, e o diabo usa isso para destruir o reino de Deus, prejudicar o reino de Deus. Mas nada pode te parar. Você tem que ser posicionado, determinado, perseverante. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, vamos voltar lá. Quando foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Uma alma que você ganhou para Jesus este ano. E não me diga que você não teve oportunidade de lançar a rede. Todos nós temos. Eu oro todos os dias e digo: Deus, me abençoe para poder ministrar sobre a vida de alguém. E eu sempre puxo o assunto. E eu sempre falo alguma coisa. Um dia eu estava no ponto de ônibus, quando a Pires Pimentel tinha aquele ponto principal ali, perto da rodoviária. Eu lembro que tinha uma mulher com uma tipóia do meu lado. E eu puxei conversa com ela e perguntei as horas. Ela me disse, eu perguntei: o ônibus tal já passou? Ela disse: não sei. Eu falei: o que aconteceu com o seu braço? Ela disse: eu sou enfermeira. Eu desloquei minha clavícula quando tive que movimentar um paciente. Eu falei: você crê que Deus pode te curar? Ela olhou para mim e disse: sim. Aí eu falei: me dá licença, respeitosamente, coloquei a mão no braço dela e disse: ser curada em nome de Jesus. Toda dor vai embora. O Senhor conserta. Eu creio no milagre, amém. Eu falei: mexe a mão. Ela começou a mexer a mão. Eu falei: mexe o punho. Ela mexia o punho. Eu falei: daqui a pouco eu estava desenrolando toda a atadura que estava lá no braço dela. E ela falou: não estou sentindo mais dor nenhuma. Ela falou: moço, só me devolve a atadura, porque amanhã, se eu chegar no hospital sem isso, eu vou ter problema. Eu falei: Deus te curou. Diga para as pessoas que foi Deus quem te curou, que você não precisa mais. Um dia nós oramos por 2 crianças surdas na nossa igreja. Elas não ouviam absolutamente nada. E nós oramos e elas foram curadas. Eu pedi para o Paulinho, baterista: era você, pô? Cadê pô? Era você que tocou bateria no dia? Está aqui atrás. Aí, quando ele foi tocar bateria, as meninas colocavam a mãozinha na orelha, porque estava fazendo muito barulho. E a gente testificou que elas estavam curadas.
E elas ouviam tudo. E elas não precisavam usar mais aqueles aparelhos auditivos. Mas um dia a gente foi naquela casa e elas estavam usando. Eu perguntei: por que é que as tuas filhas estão usando o aparelho? Ela falou: sabe por quê? Porque nós ganhamos um benefício do governo. E se ela não estiver usando o aparelho e ir para a escola e tal, a gente vai perder o recurso, o dinheiro que a gente ganha. Sabe o que foi que aconteceu? Ela não foi curada. Voltou a doença. As crianças ficaram surdas de novo. Eu lembro de um irmão que tinha dores terríveis nas costas. Ele tinha bico de papagaio, bico de coruja, bico de periquito, bico de tudo. Aí quando eu fui orar por ele, ele falou: não ore antes de eu me aposentar, eu preciso primeiro passar pela perícia, me aposentar, depois você ora para Deus me curar. Resultado, ele está doente até hoje. Você precisa aprender a orar pelas pessoas. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Um dia, minha irmã me levou para orar por um piloto de avião. Ele tinha caído, o avião sofreu um acidente, uma pane, e a perna dele era mais curta do que a outra. Aí eu sempre recomendo, quando eu orar por você, não fale nada. Ainda eu peço para a pessoa falar o que eu recomendei, para não falar nada. Aí eu profetizei e dei um comando de cura: perna cresce em nome de Jesus. E a perna começou a tremer, e a perna estava crescendo, e daqui a pouco ficou do tamanho da outra. E quando estava do tamanho igual, ele disse: não acredito, minha perna cresceu. Fez assim, fui, e nunca mais cresceu. A Gabi se lembra daquela irmã que você filmou na Sala Branca, a Duda. Ela precisava passar por uma cirurgia, e ela entrou na Sala Branca, e nós oramos, e na filmagem dá para ver a perna crescendo. Tem irmã que fala assim: pastor, o senhor não faz oração para o pé diminuir? Eu estou caçando 39, pastor, não é pé de princesa isso. Eu falo: agradeça a Deus porque você tem pé, filha. Aleluia, glória a Deus. Vocês percebem? Diga: existe uma unção sobre a minha vida. O que você está fazendo com essa unção? Você não ora por ninguém, nem por você. Pastor, minha vida é tão problemática, mas você não ora nem por você. Quando você começar a orar por você, sabe o que vai acontecer? Tua vida vai mudar completamente. Você vai ter uma estrutura, um domínio, um controle que você nunca teve na sua vida. Então preste atenção. O Senhor nos chama para lançar a rede, para pregar e para alcançar pessoas. Tudo o que Pedro sabia fazer era pescar, era a vida dele. E naquele dia, ele e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, não pescaram nada. E ele era dono de uma das empresas que mais lucrava naquela época, que era uma empresa pesqueira. Imagina tentar pescar e não conseguir pegar nada. Ele voltou revoltado, e naquele dia ele não estava bem. Ele era colérico, sanguíneo, hemorrágico. Ele estava lavando as redes, jogando tudo, ele estava bravo. E é nesse dia que Jesus se encontrou com ele. Guarda isso. Quando você estiver assim, Jesus vai cruzar o teu caminho. Não diga para ele: hoje eu não quero papo com ninguém. Você sabia que Elis Regina, a grande cantora, no dia que ela faleceu, ela deu recomendação, dizendo: se Jesus for entrar, pedir para entrar no meu quarto, não deixe entrar, não recebo ninguém. Imagina que
coisa forte. E você tem que ser acessível, abrir o coração. Tem dia que você não está bem, você diz: Deus, hoje eu não estou bem, mas é o Senhor que me acalma. Você pode até fazer uso de remédio, ora e toma, mas quem vai te acalmar é o Espírito Santo de Deus. Ele vai aplacar a tua ira. O Espírito Santo vai ministrar o teu coração e trazer um versículo bíblico que vai te trazer paz. Confia em Deus, confia na palavra, confia nesta unção, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Chega de sofrer, chega de chorar, chega de tanta dor. Você precisa se posicionar em Deus para viver um novo tempo profético. Como que a gente vai pregar Jesus para as pessoas se a gente está pior do que elas? Como é que você vai pregar Jesus se você está mais para lá do que para cá? Então você tem que ter uma fé forte e firme em Deus, criar raízes profundas, porque nada pode te tirar da presença do teu Deus. Quando você passar por alguma situação, pensa assim, não pergunte: Deus, por quê? Você pergunta: Deus, para quê? E Ele sempre vai ter uma palavra para você. Deus, Ele cuida do seu povo. Mas muitas vezes nós não estamos debaixo do seu guarda-chuva, da sua onipotente mão. Nós queremos viver do nosso jeito, nós queremos fazer tudo da nossa maneira, como diz aquela música do Frank Sinatra, My Way. Nós precisamos entender, preste atenção, diga aí para quem está do teu lado, é profético isso. Diga assim para ele: não tem tu, vai tu mesmo. Nós precisamos pregar, gente. E o que é a casa de paz? A casa de paz é uma casa de quem não é crente. E esta pessoa vai ser o filho da paz. Ela vai abrir a porta da casa dela para nós entrarmos lá durante 7 semanas para ensinar lições básicas de Jesus. Pessoas que não são crentes vão ter uma experiência real com Deus. Pessoas que amam a Deus, mas não têm ainda uma revelação profunda do Evangelho no seu coração, vai conhecer o Senhor de uma forma diferente. Imagina vocês, quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas sofrem. Eu me lembro do seu Manuel, português da padaria. Seu Manuel, ele tinha lá a sua religião, muito convicto, muito devoto, estava no Brasil, e tinha lá um irmão que ia na padaria dele, e sempre criticava, porque ele reparava em uma coisa, reparava em outra, reparava no programa que estava passando, e nunca falou do amor de Deus. Aí um dia foi lá alguém e pregou para o seu Manuel da padaria. Aí o seu Manuel ficou tão feliz que começou a pregar para todos os seus clientes, para todos os seus fregueses. Todo mundo que entrava na sua padaria, ele falava assim: Jesus te ama. O Senhor mandou Jesus para morrer no seu lugar. Aí o crente falou: seu Manuel, o que aconteceu? Ele falou: o que aconteceu? Eu conheci Jesus, eu recebi Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Agora eu estou salvo, agora eu vou para o céu. E você deve abrir o seu coração e receber Jesus também, para que você vá para o céu. Ele falou: não, mas eu sou evangélico. Eu falei: mas é para lá, por que nunca pregaste Jesus para mim? Porque ele não acreditava que Deus tinha poder de transformar a vida daquele homem. Gente, quantos de nós somos difíceis por demais? Pastor Everaldo está aí por perto.
Hoje ele é responsável pelo OAC, pela ordem de culto. Está lá o pastor Everaldo. Quando eu fui para a casa dele a primeira vez, fui dar uma volta estratégica de carro com ele para poder conversar longe da família. Sabe o que ele me disse? Ele confidenciou, ele abriu, ele disse: faz 13 anos que eu não recebo nenhuma visita na minha casa. 13 ou 12? 13 anos. Se alguém batesse lá para pregar Deus para ele, ele botava para correr. Quanto tempo você está na igreja, meu filho? 20? 20 anos na igreja. Orou muito, né, Di? A gente tinha que deixar a Di na esquina, né, Michele, né, Daniel? Não podia chegar perto da casa, porque ele podia despelar a gente, jogar água quente, sei lá. Hoje é meu irmão do coração, é pastor desse ministério, ela é pastora dessa igreja, e que Deus fez algo lindo, a família foi salva. Às vezes a gente fala assim: esse não tem jeito, é muito torto. Tem gente que fala: pau que nasce torto, morre torto, e se queimado até as cinzas, é torta. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nós temos hoje aqui traficante que se converteu, viciado que se converteu, pessoas da criminalidade, marginalidade, bandidagem que se converteram, pessoas que estavam à beira de uma separação, de um divórcio, pessoas que estavam no adultério, infidelidade, traição, prostituição. Deus transformou a vida. Pessoas que estavam afundadas nas contas, devendo para todo mundo, sem perspectiva de prosperidade. Aí quando se achega, Deus vem e Deus começa a mudar sua realidade de acordo com a palavra que vai caindo no coração. Quantas pessoas foram tocadas, quantas pessoas foram mudadas, quantas pessoas foram transformadas, por conta da disposição de vocês abrirem a boca e pregar para aquela pessoa, para aquela esposa que estava chorosa, angustiada naquele dia, pensando no pior. Filhos que estavam se perdendo, filhos que estavam já no descaminho. Amados, fazer parte do reino de Deus é algo lindo. Não estamos falando de religião, não estamos falando de placa de igreja, não estamos falando de denominação. Você sabia que no céu não vai ter nada disso? Nada disso. Tem uma piadinha sem graça, que morreu um irmão da Congregação Cristã do Brasil. Eles pensam que vão para o céu sozinhos. Aí quando ele chegou no céu, o anjo começou a mostrar os irmãos. É brincadeira isso. Aí falou assim: esses irmãos são da Assembleia. Muito aleluia, muito glória a Deus, muito reteté. São os irmãos salvos das Assembleias de Deus. Ah não, esse irmão que se converteu, eu não sei de que igreja era, mas daí vocês vão entender já. Aí, esses é da Assembleia, esses da Maranata, estes da Renascer, estes da Fé Cristã. Agora falou: estes são da Congregação Cristã do Brasil. Eles pensam que estão aqui sozinhos. Entenderam agora? Se não entenderam, eu continuo. Clóvis, eles riem da minha cara, não é da piada. Eu sou mau para contar piada. Agora preste atenção, gente. Você passa todo dia, você tem um banco de horas. Estas horas nunca mais serão compensadas. É um tempo que vai e não volta atrás. Não fique de mal com ninguém, não fique brigado com ninguém. Quando for se despedir da esposa, dê um abraço e um beijo, porque pode ser a última vez. Com respeito aos filhos,
Seja o melhor pai, a melhor mãe que você pode ser. Eu sei que a psicologia moderna fala a respeito da idade da gaveta. Chama adolescente de aborrecente. Fala que quando entra nessa idade dá vontade de trancar na gaveta e só tirar de lá depois que passa a idade. Mas nós precisamos ser pais amorosos e de muita oração e de muita intercessão. Porque o freio para esta geração, amados, é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para toda imundície que nós vemos por aí, nós ficamos tão envergonhados. Teve uma escola, que eu não vou falar qual é, e nem o lugar que foi, faltou o professor titular, colocaram lá um substituto. Sabe o que ele fez? Levou as alunas e os alunos para a quadra, levou shortinhos, micro shortinhos, colocou nas meninas, mandou colocar, vai para o banheiro e se troca, e elas tinham que dançar funk na quadra do colégio. Aí tinha câmera. Quando eles perceberam o que estava acontecendo, na hora chamaram o conselho tutelar e foi lá, e esse camarada foi conduzido à delegacia. Hoje as nossas crianças são erotizadas desde muito cedo. De acordo com pesquisas, crianças estão perdendo a pureza entre 11 e 12 anos de idade. Não sabem nem o que é da vida. Eu tive que tratar um caso, que o menino engravidou a menina, ele não tinha dinheiro para comprar uma Coca-Cola, era uma Coca-Cola com 2 canudos, era um x-salada cortado no meio. Quando nasceu a criança, ele deu no pinote, foi embora, nunca mais apareceu, menor de idade. Quem criou foi a avó. E no hospital, gente, nasceu o bebê, criança novinha, não tinha nem peito para amamentar. Eu tenho mais do que ela. Estou precisando ir para a academia, gente. A força da gravidade é cruel. Eu às vezes quero pregar assim, ó, parecendo o Padre Marcelo, eu não erguei as mãos, mas eu acabo distraindo, aí vocês riem porque não é com vocês. Minha mãe sempre disse, pimenta no olho alheio é refresco. Eu preciso encerrar. Jesus deu uma palavra, falou, vai lá e joga a rede, porque agora vocês vão jogar a rede debaixo da minha ordem. E quando eles puxaram a rede veio cheia. Vocês nesse tempo de casa de paz vão debaixo de uma ordem, e quando vocês puxarem esta rede, ela vai vir cheia. Deus vai abençoar você, e você vai ficar tão feliz em ser um ganhador de vidas. Vocês vão vivenciar uma experiência que vocês nunca tiveram em toda a vida. Amados, é maravilhoso ser um ganhador de vidas. E vocês devem começar a fazer isso desde ontem. E procura uma casa de paz, um parente. Fala, olha, a gente pode fazer na sua casa uma reunião, uma vez por semana, de 1 hora só. Mas você precisa convidar pessoas que moram aí perto, vizinhos, parentes, amigos, todos que não sejam crentes, que não vão em igreja nenhuma. Por quê? Porque a gente não pode tirar o irmão lá da igreja dele, é falta de ética, não é? Arrastar a rede, não é pescar em aquário, não. Tem gente que fala assim, vem para minha igreja é melhor, minha igreja é mais bonita, minha igreja tem mais estrutura, minha igreja é isso, mais aquilo outro. Não é crescimento real. Por exemplo, vamos supor, Fabrício é meu filho na fé. Preguei para ele, se converteu, se batizou e tal. Se ele for para uma outra igreja, eu continuo sendo o pai espiritual dele. Não muda nada.
O outro pastor só vai cuidar do meu filho para mim. E lá no céu, a pedrinha vai ser da minha coroa. Eu usei ele como exemplo. Amém? Eu gostaria de aproveitar, encerrando essa palavra, para falar a respeito de como é que Deus pode nos prosperar. Aquele dia não foi um dia bom para Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles tinham família para cuidar, funcionários para pagar, contas para saldar. E foi nesse momento que Jesus chegou. E Jesus viu que a única forma que tinha de prender Pedro ali era: me empresta teu barco. E Jesus sobe no barco de Pedro, afasta um pouquinho da praia e prega para aquela multidão. Pedro estava ali, de castigo, ouvindo tudo que Jesus pregava. Quando terminou a palavra, aquele Pedro de antes não era o mesmo. Ele tinha sido tocado por aquilo que Jesus pregou. E quando Jesus desceu do barco, ele falou: Pedro, volta para o mar e lança a rede. Ele falou: mestre, eu tentei pescar a noite inteira, eu e minha equipe, e nós não pescamos nada, mas sob a tua palavra lançarei a minha rede. Ele entendeu o princípio. É sobre a palavra dele que você vai andar, é sobre o comando dele que você vai andar, é sobre a ordem dele que você vai andar, e o teu milagre vai acontecer. Não ande movido por sentimentos, emoções, frustrações, decepções, desilusões, ameaças, provocações. Não! Ande debaixo da palavra. Sob a tua palavra lançarei minha rede. Sabe o que foi que aconteceu? Foram lá e jogaram a rede. Fora de horário. Os peixes já não estavam mais em cima, estavam embaixo. O sol estava escaldante. Não era mais hora de pescar. Eles eram pescadores e eles sabiam disso. Mas o mestre mandou, e sob a palavra dele: vamos lançar a rede. E jogaram. E quando puxaram, eles ficaram alegres, porque as redes não voltaram vazias. Era tanto, mas tanto, mas tanto peixe, que eles prosperaram, pescando em um dia a pesca de um ano. Sabe o que foi que aconteceu? Eles tiveram que chamar outra embarcação para ajudar, porque eles não iam dar conta. Sabe o que isso mostra? Que a bênção é comunitária, que você tem que compartilhar com outras pessoas. Você tem que compartilhar. Nos ajude, dá uma força. E levaram para a praia. E diz a Bíblia que chegando lá, eles tiveram que deixar tudo lá, porque agora a vida teve um outro sentido. Porque se tornaram pescadores de homens. Vocês são pescadores de homens. E nós podemos fazer muito mais para Deus. A começar pela nossa oferta, pelo nosso dízimo, pela nossa semente. Nada está tão bom que não possa melhorar. E nada está tão ruim que não possa piorar. Eu quero te falar que esse momento pode curar as tuas finanças. Pode trazer prosperidade para a tua vida, pode mudar a tua história, pode liberar em nome de Jesus aquele empreendimento que está amarrado, pode trazer liberação na tua vida, pode trazer cura, pode trazer libertação. Deixa Deus fazer uma obra linda na tua vida financeira, econômica e material. Chega de falar de crise, dificuldade, de luta. Vamos falar de Cristo. Ele tem poder para mudar a nossa história. Ele tem poder de dizer: lança a tua rede, lança a tua fé. Eu sei que você já fez isso, eu sei que você já orou, eu sei que você já jejuou, mas lança de novo a tua fé, e você vai ver o que vai acontecer. Separa hoje o teu melhor. Esta oferta pode trazer liberação para a tua vida. Esta oferta pode trazer confirmação para a tua vida. Esta oferta pode mudar a tua história, em nome de Jesus. Separe o teu melhor.
Nós temos o nosso QR Code em tela, aí atrás da cadeira. Você pode fazer a tua oferta. Entregue o seu melhor e creia que o Senhor te abençoa. Como posso não crer ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar? Vem renovar o meu interior. Vamos ficar em pé. A chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o impossível na certeza que Deus pode mais. Ajuda-me a ver, segura minha mão, ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito Meu Deus pode. mais. Música. Meu Deus pode. Deus pode. Deus pode fazer muito Declare. mais. Meu Deus pode. Deus pode. A última vez. Meu Deus pode. Deus pode fazer muito mais. Pai, te damos graças, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a tempos difíceis. O Senhor tem cuidado de nós como povo seu, povo separado, povo escolhido. O Senhor tem prosperado as nossas vidas. O Senhor tem nos dado grandes vitórias e grandes conquistas. Por esta razão, nesta noite, nós te glorificamos, exaltamos e bendizemos, porque tu és um Deus de amor, um Pai de amor. Deus, olha para aqueles que estão aqui neste ambiente, enfrentando algum problema financeiro, econômico e material. Olha para este coração que está aflito, este coração que está desesperado, por conta de uma semana que vai ser desafiadora. Enche o coração desta pessoa de fé, para que ela possa lançar a sua rede e receber de ti a promessa. Em nome de Jesus, olha para os comerciantes, negociantes, empresários, empreendedores, profissionais liberais. Olha, Senhor, para o trabalhador comum. Olha para aquele que te oferece o cansaço do corpo, os calos da mão e o suor do rosto. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada um que aqui está, aquele que tem projetos, aquele que vai fazer um empreendimento novo, aquele que vai fazer uma compra ou fazer uma venda e aquilo está amarrado. Libera, Senhor. Diga comigo, libera, Senhor. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, na tua promessa, na tua palavra, e nós cremos que fomos ministrados debaixo da tua unção, que algo vai acontecer a partir de agora. Digo, algo vai acontecer a partir de agora. Diga, minha bênção já está a caminho. Libera, Senhor, a aposentadoria, a pensão, a indenização. Libera, Senhor, esta causa na justiça. Libera, Senhor, esta demanda na justiça. Libera, Pai, a bênção dos teus filhos e das tuas filhas.
em nome de Jesus. Diga amém. Pai, neste momento nós oramos em favor do projeto Casa de Paz. Pedimos, Senhor, que a nossa igreja, como nunca aconteceu, possa evangelizar, pregar, ministrar, ensinar, que nós possamos ter acesso a muitas vidas. Coloca pessoas certas do nosso lado, na nossa frente, para a gente poder ministrar, pregar, orar por elas. Faz uma obra linda, Pai, em nosso meio, e queremos puxar a rede abundante, próspera, abençoada, porque nós fazemos isso, Pai, por amor do Teu Evangelho, porque quantas pessoas estão necessitadas do Teu amor e de um milagre. Diga comigo amém. Eu creio e recebo. Pai, eu libero o Teu povo, que eles possam ir para suas casas abençoados, e que em nome de Jesus, a Tua graça e o Teu favor seja poderoso sobre eles, em nome de Jesus. Uma outra coisa, semana que vem a gente vai ter a ceia. Senta um pouquinho, só para ficar mais fácil da gente transitar. A nossa igreja sabe que no dia de ceia nós entregamos uma oferta alçada, uma oferta especial, e esta oferta que no mês paga as maiores contas que nós temos, e não é pouco. Só no dia 10 nós temos que pagar, do dia 10 ao dia 15, cerca de 30 mil reais. Então eu gostaria que você recebesse esse envelope. Nós vamos fazer uma oração por você, que vai contribuir, que vai abençoar a obra de Deus no próximo culto, em nome de Jesus, amém? Você que já pegou pode ficar de pé. Falei. Levante o seu envelope. Traz um para mim aqui, por favor. Diga assim: Deus, te agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela minha fonte de renda, pela minha família, pelo Teu favor, pela Tua graça, por tudo que fizestes, por tudo que fazes, e por tudo aquilo que vais fazer, pelo milagre da fé em minha vida, em nome de Jesus. Me abençoe, Senhor, para poder contribuir com a Tua obra. Quero ser coluna forte neste lugar. Quero abençoar o Teu reino, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Eu creio. Amados, se você não entregou hoje, você pode fazer o teu Pix durante a semana. Se você preferir, pode entregar na administração. Nós vamos orar por vocês. Mas no próximo culto, no dia de domingo, nós estaremos fazendo a nossa ceia. Eu gostaria que todos vocês estivessem aqui. Não saia sem dar um abraço em pelo menos 50 pessoas. Vão para casa abençoados. Orem por mim. Vou estar